iniciando a nossa primeira aula online, né, através de um vídeo. Agradeço a Deus, né, por ter nos dado essa oportunidade, né? A gente vem fazendo essas aulas online devido a esse grande problema, essa grande situação de saúde no mundo, né, que é essa pandemia, tá? Então, o ideal para a gente era que estivéssemos dentro da sala de aula, né, trabalhando de uma maneira diferente com vocês, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui um assunto que a gente já vem trabalhando, né, há um bom tempo, que são as equações de segundo grau, tá? A passagem por ela aqui ela vai ser rápida, até mesmo porque nós já fizemos algumas atividades, resolvemos questões, fizemos exemplos relacionados a isso aqui, tá? Mas vou relembrar aqui que a equação completa ela é aquela que apresenta todos os termos, tá? Esses termos eles são ax ao quadrado mais bx mais c, que é igual a zero. Isso representa simbolicamente uma equação do segundo grau completa, tá? Já a equação incompleta, ela é no formato ax ao quadrado mais bx igual a zero. Ou ainda, ax ao quadrado mais c igual a zero. O que você pode diferenciar é isso aqui, ó. Nessa primeira equação aqui, com relação à completa, a gente não tem o valor de c, ó. Tá faltando ele aí. Por isso que ela é incompleta. Do mesmo modo essa aqui, ó. Tá? Nessa a gente já não tem o valor de b aqui, ó. Tá? Eu tenho ax ao quadrado mais c. Tá? O termo que não falta para uma equação de segundo grau, que é a característica de uma equação de segundo grau, é esse termo aqui, ó. Ax ao quadrado. Né? Ax ao quadrado. Se eu não tenho ax ao quadrado em uma equação de segundo grau, então isso significa que essa equação ela é de primeiro grau ou de um grau maior. Tá? Nós já vimos uma ideia relacionada a isso. Tá? Então, eu vou colocar aqui para a gente algo bem simples, tá? Do nosso dia a dia. E que muitas vezes, talvez por, sei lá, uma pequena falta de atenção, ou por achar que não consegue, tá? Nos deparamos com uma situação na qual achamos que não conseguimos resolver. Tá? Então, eu vou colocar um exemplo aqui de raiz quadrada, tá? Porque para a gente resolver essas equações, algumas, para não dizer a maioria, nós vamos precisar da raiz quadrada. Tá? E a raiz quadrada é muito simples. Tá? Quando você multiplica 0 vezes 0, nós vamos obter 0. Tá? Se você retirar a raiz quadrada, ou seja, ao retirarmos essa raiz quadrada, ela vai ser isso aqui. Ó. A raiz quadrada de 0 é igual a 0. Por que isso? Quando você multiplica 0 vezes 0, você está fazendo isso aqui duas vezes. Tá? 0 vezes 0. Esse 2, ele é representado na raiz quadrada aqui. Ó, tá? Já vimos uma ideia sobre isso. Tá? Então, a raiz quadrada de 0 é 0. Por que isso? 0 vezes 0, eu vou obter 0. Tá? Do mesmo modo, quando eu multiplico 1 vezes 1, quando fazemos 2 vezes 2, quando fazemos 3 vezes 3, tá? 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9. Essa raiz aqui do 1, basta que eu procure
um número que me dê esse resultado aqui ao ser multiplicado, né? 1 vezes 1 me dá 1. Aí, então, a raiz quadrada de 1 é 1. Lembrando que nós vamos fazer isso só 2 vezes. Tá? É rapidão isso aqui. 2 vezes 2 é 4. Então, eu vou pensar no número e multiplicar 2 vezes. 2 vezes 2 é igual a 4. Então, a raiz quadrada de 4 é 2. 3 vezes 3 é 9. Então, a raiz quadrada de 9 é 3. Tá? Dá para a gente fazer o processo de uma equação incompleta usando isso aqui, de maneira bem simples. Tá? Então, vou colocar um exemplo aqui, ó, de uma equação do segundo grau incompleta aqui, ó. Tá? Desse formato aqui. Tá? Então, olha só. Eu tenho aqui que x ao quadrado é igual a 4. Olha o outro exemplo. X ao quadrado é igual a 9. Vamos ver essas soluções aqui. Ó. X é igual. É uma equação bem simples. Eu estou querendo saber a raiz dessa equação aqui. Ó. X ao quadrado é igual a 4. Para descobrir isso aqui, basta que eu retire esse 2 aqui do primeiro membro. O primeiro membro ele é antes do sinal de igual aqui. Ó. Então, vou retirar esse 2 daqui e vou mudar ele para o outro lado. Eu vou tirar ele daqui e vou jogar ele para lá. Ó. Tá? Então, ele passa na forma de raiz. Olha. Então, eu tenho agora a raiz quadrada de 4. É apenas isso. Tá? A raiz quadrada de 4, nós já aprendemos ela aqui. Ó. Tá? A raiz quadrada de 4 ela é igual a 2. Tá? Observa que aqui eu não tenho esse índice. Né? O 2 eu não tenho. Isso aqui é apenas um tipo de convenção, né? Onde não há necessidade de utilizar esse algarismo 2 ali. Tá? Então, você pode deixar assim. Então, x é igual... Tá? Eu vou colocar aqui mais ou menos, tá? Porque a raiz aqui, no caso, nós vamos ter um termo de expoente par, tá? E quando o expoente é par, se o número for negativo ou positivo, tá? Ele vai ser sempre positivo o resultado. Tá? Então, ali como a gente tem o 4, que é um número positivo, a gente vai ter duas raízes, tá? Que é também o que caracteriza uma equação de segundo grau. Ela possui duas raízes. Tá? E por isso que eu estou colocando aqui mais ou menos. Então, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Tá? Aqui não foi colocado essa situação, porque eu não estava resolvendo aqui na equação de segundo grau. Tá? Então, x é igual a mais ou menos 2. O conjunto verdade, ou conjunto solução, ele é mais 2 e menos 2. Ou menos 2 e 2, não tem problema. Tá? Vamos ver outro exemplo aqui. Olha. X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. X é igual a mais ou menos 3. Isso significa que o conjunto verdade é igual a menos 3 e mais 3. Tá? Então está aí dada a resolução desses dois exemplos práticos e bem simples relacionados a uma equação de segundo grau. Tá? Eu vou colocar nesse momento, vou apagar aqui, e nós vamos resolver mais dois exemplos. Esses dois exemplos nos quais eu vou mostrar para vocês e também deixar uma atividade para vocês fazerem. Tudo bem? Tá ligado? Vamos lá na solução.
Primeiro, tá? Levando aqui em consideração essa mesma ideia aqui, ó, tá? Eu mudei o 2. Tá? Só que nessa situação aqui, que é diferente para essa, tá? Eu tenho aqui o 2, olha. Tá? Simples demais. Você vai colocar x ao quadrado igual a 32. Só que esse 2 ele precisa sair daqui. Você vai só dividir aqui, ó. Tá? 32 você vai dividir por 2. Então, x ao quadrado é igual. 32 dividido por 2 vai dar 16. Tá? Observa que, quando eu fiz essa divisão, eu caí nessa situação. Ó, tá? Eu tinha aqui, ó, 2x elevado a 2 igual a 32. Quando eu fiz a divisão, ó, x ao quadrado, eu tirei o 2 daqui e joguei para o segundo membro. Ele está multiplicando, ele passou dividindo. X ao quadrado é igual a 32 dividido por 2. Então eu obtive um resultado, ó, x elevado a 2 igual a 16. Eu caí nessa mesma situação aqui, ó, e a gente já sabe ela. Né? Então vamos ver isso aqui. Ó. X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 16. Eu vou fazer isso aqui agora. Tá? X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 16, que é igual a 4. 4 vezes 4 é igual a 16. Então, a raiz quadrada de 16 ela é igual a 4. O conjunto verdade, ou seja, a solução, ela é mais 4 e menos 4. Tá dado aí a solução dessa primeira. De modo que é bem simples, né? Tá? Não tem segredo nenhum, tanta coisa para diferenciar desse primeiro exemplo aqui. Tá? Então, olha só, a resolução da próxima, você vai também dividir. Ó, x ao quadrado é igual a 27 dividido por 3. X ao quadrado é igual a 27, que dividido por 3 nos dá 9. Olha só, retornei para cá. Então, x é igual a mais ou menos, eu vou retirar o 2 agora, vou colocar ele aqui nesse chapéuzinho aqui. X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. Observa que x é igual a mais ou menos 3. Tá? Essa raiz é 3. O conjunto verdade, vou colocar ele aqui do lado, isso é igual a mais 3 e menos 3. Tá? Com isso, eu espero ter dado aí o máximo de informações para vocês. Tá? E qualquer coisa vocês podem também acompanhar outros canais, visualizar essas equações de segundo grau. Tá? Eu vou postar para vocês depois umas atividades relacionadas a isso aqui. Tá beleza? Espero ter contribuído, ter ajudado vocês aí o máximo possível. Tá bom? Fica ligado. Tá beleza? Até mais, um abraço, Deus abençoe a cada um de vocês. Até mais, um abraço. Tchau.